E eu acho, Thalita, que isso tem uma repercussão política, porque a sociedade, como qualquer ser humano, quando ela vive um momento, né, de crise aguda, de conflito, de briga, de confrontação, né, e ela, nesse processo, perde um pouco da racionalidade, né, você começa a fazer as coisas porque você está enfiado numa espiral de ódio, de agressividade, de irritação, né, depois é comum nos seres humanos e coletivamente na sociedade que você entre em um estado, né, de, não diria de arrependimento, mas de amainamento, de arrefecimento daqueles choques, em que você tenta, procura encontrar uma composição. Eu acho que esse é o momento que o Brasil está vivendo. Entendeu? Nós estamos em busca de uma recomposição. E temos um dos polos que dessa situação insistindo cada vez mais na agressividade, no confronto. Né? Eu fiquei impressionado, por exemplo, ontem, com o ministro Fachin, que é uma figura anódina, né? Ele não é uma pessoa de grandes rompantes, ele sempre, até na fala dele, ele procura ser muito formal, muito mínimo, né? Sair-se com aquela fala evidentemente planejada, né, de que as eleições eram para ser cuidadas pelas forças desarmadas e não pelas armadas. Né? E eu acho que foi alguma coisa de grande força, porque obrigou, logo em seguida, Jair Bolsonaro a dar o famoso e já repetidíssimo passo atrás, né, dizendo que ele está vendo fantasma. Não, não é ele que está vendo fantasma. Há um fantasma de lençol verde-oliva criando terror em relação à realização das eleições. Essa proposta que Jair Bolsonaro fez de ter uma apuração paralela dirigida por militares, no computador militares, né, alimentada por um duto um pouquinho mais à direita, como ele falou, né, dos computadores da Justiça Eleitoral, isso nem a ditadura fez. Nem a ditadura fez. Quando fez, a única vez que fez, foi através de terceiros, no caso Proconsult, onde eles enfiaram dentro do tribunal uma empresa de processamento de dados que era ligada a gente da comunidade de informações, né, a periferia do regime militar, que tentou fazer o caso da Proconsult ali na eleição do Brizola em 82. Tá? Mas foi uma coisa que até o Golbery do Couto Silva condenou, né? Porque não é para fazer, e muito menos para fazer com quem não sabe fazer. Então, o Bolsonaro, né, é o elemento neste momento que não quer um apaziguamento. Ele não quer, ele aposta no confronto, e ele aposta no confronto mesmo sabendo que isso não levará a ser o majoritário na votação. Porque o plano dele não é este, não é o impossível vencer as eleições com 51% dos votos, porque ele tem 51% de rejeição. Ele não conseguirá jamais fazer isso. Mas ele quer chegar a um resultado de primeiro turno que ele possa ou alegar que houve, ou dizer que haverá uma fraude e que, com isso, ele foi ou será o vencedor das eleições. Isso está claríssimo. Não tem ninguém vendo fantasma. Existe, na verdade, uma abantesma, um monstro se levantando diante da democracia brasileira. Agora, como disse o Jânio de Freitas hoje na entrevista que deu ao Poder 360, que eu recomendo a todos por se tratar do decano do jornalismo brasileiro, uma pessoa de raríssimas qualidades, uma referência, ele diz que cabe a nós, jornalistas, e à imprensa, aos jornais, tratar esse tema com a gravidade que ele tem, até porque a revelação à opinião pública de que se planeja um golpe, não contra as eleições, mas contra ela própria, contra a vontade que ela própria vai exprimir nas urnas,
isso é a melhor vacina, o melhor antídoto, tá? A melhor precaução contra a ocorrência de um golpe, uma tentativa de golpe no Brasil, que, além do mais, como deixam claros os sinais que têm partido dos próprios Estados Unidos, primeiro na matéria da Reuters sobre a possível advertência do chefe da CIA aos militares brasileiros de que não seria bem vista uma intervenção das Forças Armadas no país, e depois algo repetido pelo porta-voz da Casa Branca e pela subsecretária de Estado, dizendo que o Brasil tem eleições, tem um sistema eleitoral forte, confiável, e que haverá, da parte dos Estados Unidos, todo o prestígio a esse sistema eleitoral. Isto é, não há possibilidade de apoio externo. Ninguém imagina que um golpe no Brasil vai ser sustentado pelo Viktor Orbán, lá do leste europeu. Não há condições políticas internas, não há apoio da mídia, não há apoio internacional e não há, sobretudo, algo que possa ser identificado como em 64, uma ameaça comunizante ou socializante. Não há, só existe na cabeça do Bolsonaro. Nós estamos sendo vítimas, parece que tem assim 50 mil homens, 100 mil homens do exército chinês, estacionados no Paraguai, prontos para invadir o país. Isso é coisa de delirante, isso é coisa de louco. Mas não falta louco nesse governo. Hoje a Folha de São Paulo publica as fotos deprimentes desse novo ministro das Minas e Energia sendo arrancado ali pelos seguranças da Câmara dos Deputados, em 2014, quando participava de uma tentativa de pressão sobre o Congresso contra Dilma Rousseff. Era um cara que era do MBL, é um cara que acha que mulher não pode ser contratada porque ela é mais cara, porque ela é engravida. Se dependesse de um sujeito assim, a humanidade estava extinta, porque a mulher não ia ter filho, porque é muito caro. De fato. Eu espero que o doutor Adolfo Saxida é o nome dele, pare e pense nisso. Agora não vai pensar, porque é um Olavete.